Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família neste dia especial que o Senhor tem feito para nós. Que bom que você está ouvindo, que está assistindo essa live. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração nessa noite, nesta segunda-feira, dia 2 de março de 2020. A palavra que eu quero compartilhar com você está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5. É uma passagem bíblica bastante conhecida. E quando eu começar a falar sobre aquilo que nós vamos conversar hoje, você vai perceber que é algo muito glorioso. E essa palavra vem de encontro ao seu coração. Mateus 17, 5 diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Este talvez seja um dos momentos mais gloriosos do ministério de Jesus. É lógico que tudo que diz respeito ao ministério de Jesus chama a nossa atenção, salta os olhos, salta o coração ao ver quantas maravilhas o nosso Jesus operou. E é gostoso quando nós lemos em Hebreus 13:8 saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, as mesmas maravilhas, os mesmos milagres, o mesmo poder que operou no passado ainda continua operando em nossas vidas. Mas este episódio em especial, do capítulo 17 de Mateus, chama muito a minha atenção. Veja bem o que está acontecendo ali. Jesus chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobem ao monte que hoje nós chamamos, por conta deste episódio, de Monte da Transfiguração. E neste monte, Jesus está ali junto com seus discípulos, no momento de oração, no momento com o Espírito Santo, no momento com Deus. E de repente, a Bíblia diz que uma nuvem luminosa cobriu o pico daquele monte, cobriu aquele lugar. A glória de Deus se manifestou de uma maneira extraordinária e os discípulos ficaram assombrados porque o corpo de Jesus foi todo transfigurado e ficou brilhante como a luz do sol. E ali do lado de Jesus apareceu Moisés e Elias. Então estava ali Jesus, Moisés, Elias e os discípulos. Ao todo eram 6 figuras, 6 pessoas reunidas numa manifestação transcendental, sobrenatural, fora de série, uma manifestação gloriosa de Deus que nós vemos ali no Monte da Transfiguração. E quando aquele momento glorioso se manifesta, a Bíblia diz que no meio da nuvem iluminada que cercou a vida deles, a voz de Deus desceu no lugar onde eles estavam. Que coisa gloriosa! A voz do próprio Deus, de maneira audível, todos que estavam ali puderam ouvir aquela manifestação gloriosa de Deus. E a voz dizia: Este, apontando para Jesus, é claro, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em algumas versões diz: Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Aí Deus, a voz do próprio Jeová, a voz do próprio Deus, diz assim: escutai-o, ou seja, ouça o que ele tem para dizer, escute a ele, veja o que ele está falando, escute o que ele está dizendo, escutai-o. Ali, de um modo interpretativo que nós podemos dar, estavam reunidos pelo menos 4 categorias espirituais, históricas, muito importantes. Moisés estava ali, e a figura de Moisés nos remete à lei que Deus deu a Israel. Elias estava ali representado em Elias, todos os profetas que profetizaram até então. Ali estava Pedro, Tiago e João representando a igreja. Então estava reunido a lei, os profetas, a igreja e Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Filho de Deus. E a voz de Deus diz: existe uma direção. Eu estou falando de maneira interpretativa.
Existe uma direção que vocês vão precisar ouvir a partir de agora. Deus falava isso à lei. Deus falava isso aos profetas. E Deus falava isso à igreja. Se tem alguém que vocês devem escutar a partir de agora, este alguém é Ele. Aponta para Jesus dizendo: este é o meu filho amado. Escute o que ele tem para dizer. Ora, ao longo da história, até bíblica, nós entendemos que o papel da lei que Deus deu ao seu povo, à nação de Israel, cumpriu um papel muito importante. Nós reconhecemos também que todos os profetas que profetizaram ao longo do texto sagrado tiveram uma participação muito importante no que nós aprendemos sobre a fé, no que nós aprendemos ao longo da história sobre Deus. E depois daquilo haveria de vir a igreja de Cristo, a qual ele estabeleceu nessa terra. E a igreja, ao longo da história, também teve o seu papel muito importante. Mas atentos ao que Deus estava dizendo ali. O Senhor Todo-Poderoso dizia: escutem o que o meu filho tem para dizer. Então, eu não estou pedindo para vocês escutar a lei. Eu não estou pedindo para vocês escutar os profetas. Eu não estou pedindo para vocês escutar a igreja. Por quê? Porque existe a lei, existe o profeta, existe a igreja. E a igreja, depois disso, construiu ao longo da história bases doutrinárias, os seus preceitos, as suas ideologias. E tudo isso foi muito importante. Vieram a história, a doutrina, a observância da fé cristã desenvolvida e ensinada através da igreja. E tudo isso é muito importante. Só que o que eu aprendo aqui é que a base interpretativa para aquilo que Deus quer falar, a base interpretativa para aquilo que Deus quer fazer, está toda tipificada em Jesus Cristo. Ele é a única voz que devemos ouvir e que devemos observar. Como é isso, pastor? A gente tem que ignorar o que Moisés disse através da lei? Claro que não, foi Deus que disse. Jesus não veio para poder eliminar a lei, mas ele veio cumprir. Nós temos que ignorar, pastor, tudo aquilo que os profetas disseram? Também não. Tudo teve sua participação muito importante. A gente tem que ignorar o que a igreja construiu ao longo da história? Claro que não. Isso também é muito importante. Mas nós não podemos tratar nenhuma dessas esferas, nem a lei, nem os profetas, nem a igreja, como estando acima daquilo que Cristo, como Filho de Deus, nos tem mostrado através da sua vida e através do seu ministério. O que eu entendo aqui, que a única base hermenêutica, a única chave hermenêutica, a única chave de interpretação bíblica para aquilo que nós lemos através dos profetas, para aquilo que nós lemos através da lei, para aquilo que nós lemos através da história da igreja, é Cristo. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos na palavra de Deus, precisa passar por Cristo. E se aquilo que nós acreditamos é colocado em Cristo e não passa em Cristo, para mim, não serve. Como cristãos autênticos, fiéis à doutrina de Cristo, totalmente despidos de qualquer ideologia humana, religiosa ou histórica, precisamos resgatar, precisamos dar importância àquilo que Jesus falou e assumir a postura de Cristo Jesus na sua vida e ministério como a nossa regra de fé e prática. De maneira alguma estamos anulando aquilo que a lei, que os profetas e que a igreja construiu ao longo de toda a sua participação na história. Mas nós precisamos entender que a nossa regra de fé como cristãos é observar aquilo que Cristo falou, observar e ensinar aquilo que ele praticou. Foi por isso que Deus disse: escutai-o. Uma vez a lei, escutai-o. Uma vez os profetas, escutai-o. Uma vez a igreja, escutai-o. O que eu quero deixar como mensagem para o seu coração nessa noite é: fale mais o que Jesus falou. Pregue mais o que Jesus pregou. Viva mais o que Jesus viveu. Isso me remete a um texto de 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
A lei tem muitas referências. Os profetas deixaram muitas referências. A igreja construiu ao longo da história muitas referências. Mas nenhuma delas superou a vida de Cristo. Ele falou o que é para a gente falar. Ele andou como é para a gente andar. Ele viveu como é para a sua igreja viver. Para finalizar essa palavra, eu quero compartilhar com você um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que nós devemos observar na nossa vida e na nossa caminhada cristã? Que toda base, que todo centro, o centro da nossa prática, o centro da nossa fé, o centro da nossa vida cristã está em Cristo. O centro do Evangelho não é os milagres que Jesus pode fazer na sua vida. Quando você recorre a Ele para que Ele opere um milagre na sua vida, na verdade você está colocando a sua necessidade como sendo o centro das coisas. E na verdade nunca foi, não é e nunca deverá ser assim. Jesus ainda é o centro do Evangelho. Tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós aprendemos aqui. Quando você constrói uma casa, a primeira coisa que você faz é o alicerce. A primeira coisa que você faz é o fundamento. A primeira coisa que você faz é a estrutura. E Paulo está escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode colocar outra base. Ninguém pode colocar outro alicerce senão aquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, tudo que nós lemos da lei, a gente faz passar por Cristo. Se não encaixa em Cristo, não serve. Tudo que nós ouvimos sobre os profetas, que os profetas profetizaram, a gente coloca sobre esse fundamento que é Cristo. Se encaixar em Cristo, serve. Se não encaixar em Cristo, não serve. Tudo que foi construído ao longo da história da igreja, e nós vemos muito sincretismo, nós vemos muitos amuletos, nós vemos durante a história da igreja que a fé ela foi manchada, ela foi sendo sincretizada com outras coisas, e nós percebemos que a doutrina sã, a doutrina básica, a doutrina simples, o jeito simples de ser do Evangelho foi sendo deixado para trás, e a gente fica envolvido na nossa fé cristã com ritos religiosos, com as liturgias do nosso culto, com os nossos cânticos espirituais ou cânticos de divertimento. As pessoas vão para a igreja em busca de um entretenimento, e aqueles que estão responsáveis pela programação da igreja ficam com aquela preocupação na sua mente: o que nós vamos fazer para atrair as pessoas? O que nós vamos fazer para manter o povo? O que nós vamos fazer para segurar o povo? Uma igreja genuinamente cristã ela não sobrevive de eventos. Uma igreja genuinamente cristã não sobrevive de entretenimento. Eu estava conversando com alguém essa semana dizendo que entretenimento você acha no cinema, entretenimento você acha no circo, entretenimento você acha na praça cultural, num show. O Evangelho de Cristo nunca vai propor para você uma distração para a sua família. O Evangelho que nós estamos anunciando e pregando ainda aponta para uma cruz. O Evangelho que nós pregamos ainda fala do batismo de sofrimento. O Evangelho que nós estamos pregando ainda mostra o Calvário. E é debaixo disso, debaixo dessa doutrina pura, simples, despida de religiosidade, despida de ritos, despida de amuletos, de ornamentos. Nós não precisamos disso para que a nossa fé esteja firmada nele, porque ele já é o próprio alicerce a qual a nossa fé está edificada, a qual a nossa casa está construída. Ninguém pode pôr outro fundamento senão este, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é o dono de tudo, o dono da igreja. É por causa dele que nós professamos essa fé. Então, ouça o conselho do próprio Deus. Não mais a lei, não mais os profetas, até mesmo a história da igreja, que pode ser interpretada da maneira como você desejar e que nos ensina muito, mas o centro ainda é Jesus. O centro ainda é Cristo. Ele ainda é o Senhor e dono da igreja. Que essa palavra tenha edificado o seu coração.
Tudo que você lê na Bíblia, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, passa por Cristo. Lá na nossa igreja, nós estamos toda quinta-feira lendo o Evangelho, lendo os 4 Evangelhos e o Novo Testamento inteiro. No culto de quinta-feira, a gente canta 2 louvores e o restante a gente vai lendo o Novo Testamento. Começamos no primeiro capítulo de Mateus e vamos terminar lá no último capítulo de Apocalipse. E nós fazemos uma leitura contínua e comentada, versículo a versículo da Bíblia. Nossa igreja, o MVE, falando aqui do Ministério Voz do Evangelho, na nossa igreja não tem campanha. Não tem campanha para nada. Não tem campanha para você ficar rico, não tem campanha para você prosperar, não tem campanha para você ser curado. Nós cremos que não precisamos ficar fazendo campanhas para conquistar aquilo que na cruz já foi conquistado e já nos foi dado por direito. Nós precisamos na igreja dar atenção ao que Cristo falou, dar atenção ao que Jesus ensinou, para que nós possamos aprender como nós devemos nos comportar, não só dentro da igreja, mas principalmente fora dela, nos lugares onde nós estamos plantados para frutificar para o reino de Deus, na faculdade, no trabalho, no bairro, na rua, na cidade. Independente de onde nós estamos, lá é o lugar de sermos sal, lá é o lugar de sermos luz. E como nós vamos ser instruídos nisso? Na igreja. Alguém vai ficar, ai pastor, no seu culto você fica só ensinando. Eu falo assim, mas você quer ficar burro? Ou você não quer conhecer de Deus? Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não deu outra ordem. Em Mateus 28 ele disse aos seus discípulos, ide e ensinai todas as nações, tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Como que eu vou ensinar para os outros aquilo que eu não aprendi? Então, nós toda quinta-feira estamos lá, passamos 1h30 lendo a palavra, comentando versículo a versículo, um por um, até a genealogia, pastor. Fulano, filho de Ciclano, filho de Betano, até a genealogia. Se você é um líder, se você é responsável pela organização de um culto, faça de Jesus, do aprendizado sobre Cristo, o centro daquilo que você está fazendo. O dia que você entender que você não foi chamado por Deus para entreter pessoas, mas sim para poder trazer à mente das pessoas o conhecimento de quem é Deus, de quem é Cristo, do que Ele disse, do que Ele mandou fazer. Lá na nossa igreja é assim, o que Ele mandou fazer, a gente faz, o que Ele não mandou não precisa fazer. E a religião, ela roubou esse princípio das pessoas. Tem muita gente passando vergonha, cometendo besteira. Ah, pastor, mas atrai as pessoas, o pessoal está indo. Irmão, o nosso foco não é atrair pessoas, o nosso foco é cumprir com o propósito pelo qual Deus nos tem chamado. Quem se interessar, quem for apaixonado pela palavra de Deus, vem. Quem não for, infelizmente eu não posso fazer nada para mudar isso, mas nós estamos lá, quinta e domingo, ensinando e pregando o evangelho do reino, e não dizemos outra coisa senão aquilo que Cristo disse. Não ensinamos outra coisa senão aquilo que Jesus Cristo ensinou. Porque nós cremos que como base, como estrutura, como fundamento da nossa fé está Jesus Cristo. Tudo que você ler, tudo que você ouvir, ouça e avalie pela palavra. Leia e interprete pela palavra. Encaixa naquilo que Jesus falou. Eu sou da fé, sabe como? Eu creio que Jesus, ele disse tudo o que precisava ser dito. Ele não esqueceu de nada e ele não deixou nada para dizer depois. Então, se você entendeu o que ele falou, se você aprendeu o que ele ensinou, se você viveu o que ele viveu, tenha certeza que você já está mais do que abençoado. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. E aí? A sua vida cristã tem sido de viver como ele viveu? Ou você tem uma fé religiosa? Ah, pastor, eu vou na igreja domingo à noite, levanto a mão, dou glória. Eu costumo dizer lá na igreja que domingo à noite é muito bonito. O pregador está pregando, o ministro de louvor está cantando, o músico está tocando, o diácono servindo. É tudo lindo. Se mandar levantar a mão, todo mundo levanta. Se mandar ficar de pé, todo mundo fica. Se mandar sentar, todo mundo senta. Lá é muito lindo. Mas a nossa fé, a nossa conduta, a nossa vida cristã, ela não é atestada dentro das 4 paredes da igreja, nem numa cerimônia litúrgica de um culto. A nossa fé verdadeira é atestada quando nós estamos diante dos desafios da vida, quando nós estamos diante de pessoas que estão sofrendo e nós, ao estendermos as nossas mãos para ajudar a levantar,
aquele que está caído, nós estamos de fato vivendo como Jesus viveu. Ele tinha misericórdia, ele colocava o coração dele no sofrimento das pessoas. Ele ia nos lugares onde a religião não ia. Ele fazia o que os religiosos da época não faziam. E enquanto eles estavam em pé nas sinagogas, cantando seus cânticos devocionais, Jesus estava no meio das pessoas, curando os enfermos, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos e pregando que o reino de Deus chegou. Se a sua religião não te faz viver exatamente dessa maneira, reveja nessa noite aquilo que você tem professado como fé e a maneira como você tem vivido a sua vida cristã. Amém? Que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus. Amém?